Olá, bem-vindo à nossa sexta aula. Quero parabenizá-lo por já ter até agora assistido mais de metade das nossas aulas. Esta aula é uma aula em que nós vamos entrar para as questões de natureza mais práticas, operacionais. Depois de já termos feito todo um percurso sobre as questões mais teóricas ou metodológicas, vamos agora aqui nas questões de natureza mais metodológicas ainda assim, mas mais operacionais, não é? Vamos falar dos instrumentos, da elaboração dos instrumentos. Em metodologia científica, quando falamos de instrumentos, estamos a falar de instrumentos de recolha de dados, ok? Estamos nomeadamente a falar do inquérito, portanto, do questionário para a aplicação do inquérito, do guião para a aplicação da entrevista ou condução da entrevista, enfim, que são instrumentos que permitem recolher os dados mediante a interpelação. Estes instrumentos, como vocês veem aqui no anúncio da nossa aula de hoje, variam, tem vários tipos de instrumentos e eles têm sempre uma relação com a metodologia. E nós devemos ter determinados cuidados ao selecionar estes instrumentos, selecionar e elaborar estes instrumentos. Portanto, é o que vamos ver na aula de hoje, a nossa aula número 6. Instrumentos, como já referimos atrás, são ferramentas operacionais, são, digamos, construtos, são meios que o investigador constrói para poder interpelar a realidade, para poder recolher informação empírica, bruta da realidade. Estes instrumentos permitem recolher, sobretudo, dois tipos de informação. Dados primários, que aqui nós estamos a falar efetivamente da informação que é recolhida pelo inquérito, o questionário que se aplica para fazer o inquérito, ou pelo guião de entrevista, só para dar estes dois exemplos, existem grelhas de leitura, etc. Portanto, o que nós vamos fazer é efetivamente decidir se vamos por uma ou por outra via. Ou seja, os instrumentos podem nos permitir recolher dados empíricos, que são aqueles que nós, dados primários, queremos dizer, que são aqueles que nós os produzimos em primeira instância, são os dados primários, e os dados secundários são aqueles que são produzidos por terceiros, como é o caso da literatura em geral, dos artigos, dos documentos que nós consultamos, de instituições. Estamos a nos referir, neste caso, de fontes ou dados secundários. Há uma relação hierárquica entre o instrumento e a metodologia. Se a sua metodologia é qualitativa, você vai usar como método, por exemplo, a entrevista. A sua técnica será, o seu instrumento será o guião de entrevista, ok? Se a sua metodologia for quantitativa, você vai usar, por exemplo, como método o inquérito, o seu instrumento vai ser o questionário. Assim sucessivamente. Há uma relação entre a metodologia, o método e a técnica, e o instrumento, por fim. Há uma relação de precedência. Você não pode usar uma metodologia com uma técnica diferente. De outra maneira, você não pode, numa metodologia qualitativa, usar um método quantitativo. Se a sua metodologia é qualitativa, você não pode usar, por exemplo, o inquérito por questionário. Embora hajam situações muito específicas em que é possível fazer-se uma metodologia mista, a chamada metodologia quali-quantitativa, em que o investigador simultaneamente recolhe dados quantitativos e dados qualitativos. Mas são casos muito específicos e justificados no trabalho. Okay? É preciso dizer que essa metodologia é mista por esta razão, porque o objeto assim o exige, etc, etc. Na maior parte dos casos, e como orientador, costumo recomendar que os meus estudantes escolham uma única abordagem metodológica. Um trabalho que seja ou qualitativo apenas, ou quantitativo apenas. Quando estamos a falar de quantitativo, a nossa unidade é numérica, a nossa unidade de medida são os números. Quando estamos a falar de qualitativo,
a nossa unidade de medida são as palavras, é o texto, são as palavras, portanto, e tratando assim de maneira separada é mais simples, é mais prático. A não ser que você tenha mais experiência ou quer se lançar num desafio mais, digamos, aturado, pode combinar as metodologias, ou se o seu objeto de estudo assim o demandar de todo, exigir. Mas, de contrário, o que nós costumamos recomendar aqui é escolher uma metodologia de cada vez. Para cada metodologia há o seu instrumento, a sua técnica, e para cada técnica o seu instrumento. Metodologia qualitativa, nós podemos ter como instrumento o questionário, a entrevista ao guião, a observação ao guião, a consulta documental, a grelha de leitura. Cuidados na elaboração de um instrumento de recolha de dados. É importante considerar que o que nós colocamos, as perguntas que nós colocamos, as questões que constituem o nosso guião de entrevista ou o nosso questionário de inquérito devem emanar da revisão de literatura. Ok? Nós temos que perceber, ou seja, recordar-se, ter-se isso sempre assente quando estamos a fazer a elaboração do nosso inquérito, do nosso questionário para aplicar o inquérito, qual é a finalidade da nossa pesquisa. Porque ele é um instrumento que vai nos permitir recolher as evidências desta pesquisa, das nossas suspeitas. Então, deve ser ali, em sede deste instrumento, que nós devemos procurar esclarecer todas as dúvidas, ou seja, as questões do nosso instrumento devem indagar a realidade, tendo em conta aquilo que diz a teoria. Se a teoria diz que para estudar abandono escolar é preciso olhar a condição da estrutura da família, então o seu questionário ou o seu guião deverá conter questões relacionadas à estrutura da família. Okay? Não pode ignorar. Daí que não faz sentido elaborar o seu questionário, o seu guião de entrevista antes de concluir a revisão de literatura, antes de definir a sua metodologia. E todo esse nosso curso está montado desta forma, de tal maneira que você, conosco, com as nossas aulas, faça esse roteiro. Nada de pular, fazer uma coisa antes da outra, não. Há uma relação de precedência, como referimos atrás, e você deve observar, sob pena de colocar os pés pelas mãos, como se costuma dizer. Bem, uma vez elaborados esses instrumentos, você precisa testar. O seu instrumento tem uma parte de caracterização sociográfica, onde estão os dados de identificação das pessoas que respondem. E atenção, aqui a identificação não é identificação subjetiva ou pessoal, mas é a identificação do sujeito respondente, de tal maneira que você só coloca questões de caracterização sociográfica que influem na interpretação das respostas. Se as respostas que as pessoas vão dar ao seu inquérito variam conforme a idade, ou conforme o rendimento, ou conforme o gênero, você coloca o rendimento, o gênero e a idade. Se elas não variam conforme estes atributos sociodemográficos, convém não colocar. Portanto, essa identificação dos respondentes diz respeito a esta caracterização necessária para atribuir sentido às respostas das pessoas. Porque um jovem dizer que há muito desemprego é diferente de um mais velho de 60 anos, alguém que está reformado, dizer que há muito desemprego. Porque cada um tem uma perspectiva diferente da sociedade em função do seu momento etário, da sua idade, não é? Portanto, colocar essas questões no princípio, que são as questões de introdução, de caracterização, e depois a seguir vêm as questões todas substantivas, que devem, como já referimos, emanar da revisão de literatura e estar em linha com as promessas que você fez lá, dos objetivos gerais, com tudo que você colocou nas hipóteses, no seu modelo de análise. E, sobretudo, aqui, a dica que costumo dar é olhe para as suas dimensões, para os seus indicadores. As dimensões e os indicadores, as dimensões serão os principais blocos do seu questionário e os indicadores serão as perguntas. Faça um exercício de conversão. Obviamente, poderás ter mais perguntas do que indicadores, mas os indicadores, em princípio, vão te inspirar a criar as perguntas do seu questionário ou do seu guião de entrevista. Antes de sair a aplicar por ali o seu instrumento,
para a sua amostra, você deve fazer um teste deste instrumento. Procure o colega, procure o amigo, procure o seu orientador, alguém, qualquer pessoa que seja, aplique a entrevista ou o seu instrumento, guião de entrevista, inquérito, questionário de inquérito, para ver se ele precisa de alguma afinação, para ver sobretudo se aquelas palavras que estão lá não são ambíguas, ou seja, não geram duplas interpretações, se elas estão de facto a perguntar aquilo que você quer perguntar, porque uma coisa é a ideia que está na sua cabeça, outras são as palavras que você usa para exprimir essas ideias, e se não existir uma correspondência, assim um match de 100% ou 95%, a possibilidade de você obter respostas inválidas é muito grande. Você vai estar a falar de uma coisa quando as pessoas a quem você inquiriu ou entrevistou estavam de facto a falar de outras. Por isso é obrigatório que você faça o teste dos seus instrumentos antes mesmo de aplicar à sua população ou à sua amostra. O resultado deste teste é basicamente simples, fazer o teste, você aplica à pessoa, depois dela responder, você senta-se com a pessoa e diz, olha, a resposta número 4, você disse que não, por quê? Ela vai dizer, não, disse que não porque o abandono escolar não tem nada a ver com a questão econômica das famílias. E você vai dizer, não tem nada a ver, se a criança não tiver o de comer, ela não deixa de ir para a escola. Não deixa de ir para a escola? Ah, sim, deixa. Então, por que você disse que não? Ah, não, eu estava a pensar que se referia a pagar a propina, porque as escolas de ensino primário são públicas e gratuitas. Ok? Então, você precisa afinar essa pergunta, quer dizer que ela não está clara, pode levar a uma outra interpretação. É para isso que serve o teste dos instrumentos. Se você vai diretamente aplicar os instrumentos, pode-se dar o caso das pessoas responderem mal. E você já não pode voltar, isso não pode fazer, voltar lá para corrigir a quarta pergunta, ou a terceira, ou a sétima, não é possível. Você vai ter que fazer um estudo de novo, vai ter que fazer outros inquéritos, outras entrevistas. E, preferencialmente, a outra amostra, não a mesma amostra, porque isso depois levanta questões de validade da pergunta, porque a pessoa vai pensar que você não gostou das respostas anteriores, tenderá a te dar outras respostas, enfim, vais-te colocar num caminho que é de facto emaranhado. Portanto, teste primeiro e vá mais seguro depois, tá bom? Depois de testar, é fazer a aplicação. A aplicação das entrevistas deve ser sempre em local preparado, não é? Deve ter condições adequadas para não ter interrupções, incômodos, deve observar as questões éticas, deve gravar e pedir autorização para gravar, fazer o consentimento informado. Tudo isto deve ser cumprido na risca. Não vou desenvolver essas questões que estou aqui a dizer, porque acredito que você já tem uma certa literacia em metodologia de investigação científica, mas se não tiver, dá um pause nesse vídeo, vai ao Google ou vai ao chat GPT e vai escrevendo essas palavras que eventualmente você não conheça para ter esclarecimento, porque como dissemos, o nosso curso é prático e nós queremos ir direto ao ponto, sem muitos desenvolvimentos. Ok? Esta foi a nossa sexta aula, esperamos que você agora já tenha uma ideia bem mais clara sobre como elaborar os instrumentos, que cuidados ter e que tipo de instrumentos você deve usar em função da metodologia do seu estudo. Vejo-vos todos vós na nossa próxima aula. Até lá!